Eu gostaria de partilhar com você uma reflexão, uma palavra, um alimento que o Senhor tem me dado e o Senhor me visitou hoje com essa palavra e eu gostaria de partilhar com vocês para a edificação das vossas vidas. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 23. Prometo a vocês que vou falar somente da palavra de Deus. Não fugirei da palavra de Deus, porque esse é o compromisso que o Senhor tem comigo e com você, dentro da palavra de Deus. Romanos 8, 23 nos diz assim: E não só ela, porém, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também nós mesmos suspiramos dentro de nós mesmos, esperando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso é muito interessante, porque quando Paulo está escrevendo a sua carta à igreja, destinada à igreja e aos irmãos que estavam em Roma, Paulo começa a falar sobre a vida no Espírito, a vida pelo Espírito. E dentro da vida pelo Espírito, Paulo começa a falar sobre a glória futura. E dentro da glória futura, Paulo começa a falar sobre o cântico de vitória. E dentro deste cântico de vitória, Paulo vai falar sobre a adoção de filhos. Vejamos que em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14, Paulo vai dizer algo interessante que nos deixa instigados, nos deixa sedentos da palavra. Porque Paulo vai dizer assim: porque todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só, que Paulo está dizendo que aquele que é guiado, aquela que é guiada pelo Espírito de Deus, ou seja, é pelo Espírito de Deus, não é por homens, mas pelo Espírito de Deus, por aquilo que o Espírito de Deus lhe guia, lhe conduz, lhe leva, lhe encaminha. Aí, Paulo vai dizer no verso 14 que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Me faz lembrar do que Jesus disse lá em João, ou seja, a frase, a palavra exaurida por João, quando João vai dizer no capítulo de número 1, no versículo de número 12, que todos os que o receberam foram dados o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu acho interessante porque Jesus vai utilizar essa frase e Jesus vai dizer: eu vim para os meus não me receberam, só que aqueles que me receberam foram dados o direito de ser chamados filhos de Deus. Isso é segurança da salvação. Isso é certeza e direito da salvação de Deus. Aqui eu aprendo que salvação não se compra, que direito de ser chamado filho de Deus não se compra. Direito de ser chamado de Deus, filho de Deus, não se barganha. Direito de ser chamado de Deus, filho de Deus, não se conquista por placas, mas direito de ser chamado filho de Deus se conquista por ser guiado por Deus, por ser levado por Deus. Lembra de Jesus? Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir, a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Jesus foi guiado como filho de Deus, foi guiado pelo Espírito e levado pelo Espírito para o deserto. Jesus não foi para o deserto por vontade própria.
Jesus não foi para o deserto por apoios, mas Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito. Aí você para me perguntar e você para interrogar, mas o que isso quer falar, evangelista, o irmão João Batista? Essa palavra quer dizer que todos que são guiados pelo Espírito, todos que são guiados por Deus, são filhos de Deus. E se assim nós somos filhos de Deus, nós temos o aspecto de Deus, nós temos a semelhança de Deus, nós temos as atitudes de Deus, nós temos o agir de Deus. Como assim nós temos a semelhança de Deus? Salmos capítulo